claro, né, em meio aí ao recesso legislativo, uma nova bomba sacudindo a política brasileira. Hoje pela manhã, o ex-presidente da Petrobras do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, foi preso durante a 42ª fase da Lava Jato, batizada de Operação Cobra. Bendini foi detido em Sorocaba, no interior paulista, e segundo a Polícia Federal tinha passagem só de ida para viajar amanhã para Lisboa. A informação, porém, foi negada pela defesa do empresário. Indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff para o comando da Petrobras em fevereiro de 2015, Bendini teria solicitado propina de 3 milhões de reais às vésperas de assumir o posto, quando a Lava Jato já estava em andamento. Claro que esse tema vai dominar pelo menos essa primeira parte do programa. Começo com você, Vera. É o primeiro presidente da Petrobras a ser, um ex-presidente, no caso, a ser preso, né? Exato, Patrick. Até então, até estranhamente, de maneira bastante, né? A gente já notou isso aqui, já falou várias vezes, os presidentes vinham passando incólumes. Tem algumas teses para isso. Agora, o Bendini é preso, acaba essa blindagem aos presidentes da Petrobras. A companhia, de qualquer maneira, tem a sua imagem atingida, apesar da propina ser anterior à entrada do Bendini na Petrobras, ela só foi paga porque ele foi para a Petrobras. Era uma propina que ele cobrava quando estava no Banco do Brasil. A Odebrecht não reconhecia a legitimidade da propina, mas quando ele mudou para a Petrobras, ele deixou claro, segundo as investigações e segundo os delatores disseram aos procuradores, eu conversei com um procurador hoje que me disse, foi o seguinte: a ida dele para a Petrobras foi o fator preponderante para ter pago a propina, porque até então eles não reconheciam esse pagamento, mas aí ele disse que poderia ajudar não só nos negócios da Odebrecht na Petrobras, como também a blindar a empresa nas investigações da Lava Jato. Teria sido mediante promessa dessas duas frentes de atuação que ele teria obtido o pagamento desses 3 milhões, que na verdade ele teria pedido muito mais, pediu 20 milhões. Então, por isso, é atingida a imagem da Petrobras e aquela narrativa petista de que a ida dele para lá fazia parte de uma tentativa de estancar os problemas e começar a sanear a empresa. Ele, como era muito ligado ao Lula, ligado ao PT, criou-se uma dupla, né? Uma dupla que iria gerir a Petrobras a partir da saída da Graça Foster. Ele na presidência e o Ivan Monteiro, que era o diretor financeiro do Banco do Brasil, migrou para a diretoria financeira da Petrobras. Ele sim, Ivan Monteiro, era visto como o grande lastro pelo mercado, a pessoa que iria fazer o saneamento das contas da Petrobras, torná-la de novo uma empresa eficiente, tanto que ele chegou a ser mantido pelo Pedro Parente. Tamanho era o bom trânsito que ele tinha no mercado. Com a prisão de Bendini, essa narrativa fica prejudicada e também essa blindagem que havia aos ex-presidentes da empresa, que depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas, Vera, ele foi lá para sanear a empresa, ele começou limpando os cofres. Tá certo, deixou tudo limpinho. Foi assim, né? Tá certo. Não foi não, André? Nosso amigo Dida, era conhecido como Dida. Inclusive, na delação, o Marcelo Odebrecht, segundo os procuradores, só se referia a ele como Dida, mostrando uma intimidade enorme com o presidente da Petrobras. Então, o Lula chamava ele de Fu e a Dilma chamava ele de Dida. Era. Hoje... Qual é o problema? Hoje ele tá afiado. Não, mas era. Era como a Petrobras ficou, era como o Banco do Brasil deve ter ficado. Nesse aspecto, a gestão dele foi bem sucedida. Cadê o Luciano Coutinho, pessoal? Cadê o Luciano Coutinho? Por onde anda? Gabriele, são tantos. Graça Foster. Pois é. Vai lá você, Andreasa. Banco do Brasil, Petrobras, vende essa porra toda, gente. Pelo amor de Deus. Não dá mais. Todo dia isso. Vocês vejam, o Bendini é obra do PT. Ele é um daqueles casos que atravessa governos. Ele foi presidente do Brasil de 2009, portanto, final do governo Lula, a 2015, governo Dilma.
Já a gente volta com o Andreasa lá, hoje direto de Paraty. Vai lá você, Madu. Não, pois é, já se fala há muito tempo, né, que os presidentes estatais durante os governos petistas, né, estão meio que escapando, meio ilesos, meio infensos aí dessa história toda. Né, o Gabrielli, né, dizem até que é para você manter ainda a credibilidade das empresas, principalmente a Petrobras, o Banco do Brasil, elas são negociadas na Bolsa de Nova York. Petrobras com certeza. Mas você vê, é impossível que o Aldemir Bendini, por exemplo, ocupou 2 importantes empresas paraestatais e estatais brasileiras, Petrobras e Banco do Brasil. E você vai dizer que não tinha nenhum envolvimento, né? O operador com certeza do Manteiga. Isso era tudo uma camarilha, pessoal. Isso aí tudo era uma quadrilha. E agora, né, tá chegando perto. Eu fico curioso, o Luciano Coutinho, né, operações cabeludíssimas foram feitas através do BNDES, se fez uma linha direta do Tesouro Nacional, se ressuscitou a famosa conta movimento que existia no Banco do Brasil, né, em priscas zeras, na época da hiperinflação, que era para você injetar dinheiro do Tesouro na veia, né, na veia da economia, com todos os malefícios que isso tem, né, e o Luciano Coutinho era o presidente do BNDES, junto com o Guido Mantega, né, que era o capo anterior. E isso aí vai ficar por isso mesmo? Eu aguardo notícias da Polícia Federal, hein, Vera? Pois é, essa blindagem aí que havia aos presidentes da Petrobras, ela nunca foi admitida pela Força-Tarefa da Lava Jato. Mas quando você conversa em off, tanto com advogados quanto com investigadores, eles deixam escapar que ela foi uma espécie de uma concessão nunca dita da Força-Tarefa à Petrobras. Por quê? Porque se os presidentes forem envolvidos diretamente, isso tem sérias implicações em termos não só judiciais, mas também de multas pesadas na CVM, ó. Na CVM americana. Na CVM americana, exatamente. E na Bolsa, na negociação das ações da Petrobras na Bolsa e também nas ações que os acionistas estrangeiros movem contra a empresa. Então, o que se acordou tacitamente? A Petrobras entrou como assistente da acusação. Então, não é que a empresa tivesse sido copartícipe na corrupção. Ela foi vítima, ela foi lesada por diretores inescrupulosos. Então, esse enredo cola a partir do momento que o CEO não esteja envolvido, porque senão a justiça americana, o mercado, os acionistas não compram essa história. Agora, com um ex-presidente envolvido, eu acho que a atitude da Petrobras vai ser tentar se isentar ao máximo dessa negociação, dizer que ela é fruto de uma transação anterior do Bendini com a Odebrecht, anterior a chegar na empresa, e dizer que a empresa não foi afetada, que a Odebrecht não foi beneficiada. Eles vão tentar, ao máximo, isentar a Petrobras de responsabilidade nisso, sob pena de aí a empresa sofrer essas consequências no momento em que ela está sendo saneada. Tem uma entrevista hoje do Pedro Parente falando sobre isso, que a empresa voltou a ter razoabilidade financeira, que ela está saneada, que é uma empresa que voltou a zelar pela sua saúde financeira, e aí sofre uma debacle de imagem no dia em que ele fala, né, depois de muito tempo. Mas a Petrobras do Pedro Parente realmente não tem nada a ver com a Petrobras do lulopetismo, do Aldemir Bendini. Eu só queria fazer um comentário, Vera, que é curioso, que o Aldemir Bendini começou no Banco do Brasil como o menor aprendiz, quer dizer, assistente de estagiário no interior de São Paulo. Aprendeu bastante, hein? Pois é uma pena, porque ele poderia ter feito uma bela trajetória no Banco do Brasil, poderia, né, galgou o mais alto posto para isso, né, que isso tem muito a ver com a civilização brasileira, com os valores éticos da nossa sociedade que a gente está vivendo hoje. É triste isso. Falando em Banco do Brasil, hello! O Andreasa está conosco na linha? Eu estou ouvindo. Hello, Nós estamos ouvindo você também. Aliás, quando ele era presidente, acho que a gente podia falar um pouquinho desse caso também, né? Quando ele era presidente do Banco do Brasil, ele foi acusado de favorecimento à socialite, né? Por isso que eu falei o hello, que é o bordão da Val Marchiori. Você estava estranhando o Patrick Santos, é isso, André? Você não captou, né? Mulheres ricas, né? Não houve aquele programa na Band com a Val Marchiori? Eu tenho certeza que o Reginaldo vai achar já o hello, ele tá procurando. Que era patrocinado, ela era patrocinada por ele, né? O Bendini, não sei se até que ponto vocês me ouviram na minha primeira
Hello! Mas ele é obra-prima do petismo, obra exemplar. Né? Ele foi presidente do Banco do Brasil de 2009, portanto, ainda governo Lula, até 2015, governo Dilma. Aí houve o agravamento da Lava Jato, a inviabilidade da gestão da Graça Foster, ela é tirada. Quem assume, inclusive com a sua diretoria, como disse o diretor financeiro, quem assume? Bendini, presidente da Petrobras de 2015 até o final, até a queda da Dilma, até um pouco antes, maio de 2016. E incrível, é inacreditável. Tem até uma foto hoje no Globo, não sei se outros jornais deram, ele com o Janot e com o Daltan Dallagnol num evento celebrando a retomada de milhões daquele barusco que voltavam para os cofres da estatal. Celebrando com eles, dizendo que era um exemplo, o Bendinho colocado ali durante esse momento para dar continuidade ou melhor sistematizar a corrupção na Petrobras. Então, por melhor que seja a gestão agora do Pedro Parente, por mais que se possa fazer, é inevitável a Petrobras, como instituição, como estatal brasileira, vai pagar esse preço. E vai pagar esse preço fora do Brasil. Não tenham dúvida disso, é incontornável, botando a perder os pouquíssimos avanços da gestão do Michel Temer. Essa que é a verdade. Do Pedro Parente. Não, mas do governo Michel Temer, entendeu? Quer dizer, o que você pode dizer hoje que funciona razoavelmente em termos de recuperação econômica financeira no Brasil? A gestão da Petrobras sendo colocada em risco por esse fato. É uma questão institucional. É a Petrobras que vai para a lama. Exato, mas lembrando que a Petrobras é uma empresa de economia mista, né? Não é exatamente uma estatal e talvez por isso ela consiga se descolar agora do governo Temer, dos seus insucessos, justamente porque ela voltou a ser tratada como uma empresa e não como um puxadinho do Palácio do Planalto, como ela foi nos governos Lula e Dilma, né? Tem toda a razão sobre a empresa de economia mista, só que acho que no Brasil, nesse momento, pelo menos essa é a minha postura, a gente precisa ser radical em relação às empresas que têm dinheiro público, que têm cotas do Estado. Para mim, se não é, e eu sei que não é exatamente assim na prática, quer dizer, não é assim na realidade, conceitualmente, mas na prática precisa ser tratado assim, se a empresa não está inteiramente disponível para o mercado, se ela não é privada, se ela tem cotas públicas, ela é uma estatal. Enquanto a gente não tratar dessa maneira, o Brasil vai ficar nesse modelinho de economia mista, de regime misto que não serve para ninguém. Não, eu concordo que ela também deve ser privatizada e que os interesses do Estado devem ser mantidos só ali nas jazidas e deve haver uma outra legislação. Mas é bom que a gente lembre que ela não é uma estatal justamente para evitar essa ingerência perniciosa do governo federal que aconteceu durante todo o governo Lula e Dilma, inclusive na legislação, aquela legislação retrógrada que foi feita para o pré-sal, que trocava o sistema de concessão, que é mais moderno, pelo da partilha, que era aquela bagunça e que a Petrobras tinha de estar em tudo e que por isso ficou engessado o investimento na Petrobras. Eu acho que agora ela está num regime correto de gestão, que é uma gestão independente do governo. E ela realmente vai sofrer, o Andreasa tem razão. A gente tem que lembrar os casos anteriores do Bendini, porque quando ele foi nomeado para a Petrobras, a conversa anterior à queda da Graça Foster era: agora vamos colocar alguém de mercado. Tentaram vários nomes. Ele foi, acho que, exato, um dos últimos, e todos recusaram, porque a situação da Petrobras era realmente muito grave. Murilo Portugal recusou. E vários outros, agora eu não vou lembrar todos, mas eu me lembro de nomes que iam sendo lançados e iam caindo por terra porque não aceitavam uma bucha de canhão como aquela da Petrobras. Aí ele foi sacado do Banco do Brasil porque era um homem do partido. Então era uma solução vista como mais ou menos palatável ao mercado, principalmente pela presença do Ivan Monteiro, mas era um cara do partido, era um cara de confiança, não ia chegar lá fazendo uma terra arrasada no legado petista, né? Mas ele não é, como diz o Andreasa, ele não estava puro na sua gestão no Banco do Brasil. Ele já tinha tido um caso bastante humoroso em que pagou um apartamento de R$150 mil em dinheiro vivo. Pela metade do preço. Né? Exato. O apartamento valia o dobro. Exato. Valia o dobro. Era o presidente do Banco do Brasil que conservava
dinheiro vivo em casa. Ele não confiava no Banco do Brasil. Contra o sistema bancário do qual ele era fazendo das instituições. É inacreditável isso. Outra coisa foi a guerra dele contra o Sérgio Flores, que era o presidente da Previ, que quase levou a Previ à bancarrota. Os dois entraram numa guerra fratricida ali, porque antes eram amigos, pelo comando do Banco do Brasil. O Sérgio Flores queria derrubar o Bendini, e aí era dossiê de um para um lado, dossiê de outro para o outro, uma baixaria tremenda. E o terceiro, e aí mais divertido, é esse que você falou da Val Marchiori. E ele concedeu, via Banco do Brasil, uma linha de crédito que ela não poderia ter acesso, de 2.700.000 para comprar supostamente caminhões. Mas o que ela comprou, caminhão não, um Porsche. Foi o Porsche. Agora, vocês não sabem o que ela deu em garantia. Aliás, a favor da Val Marchiori, devo te dizer que pelo menos nessa história toda ela entrega o que promete, que é já bem diferente, né, de casos aí que a gente vê. Agora, nesse caso, pensando a Val Marchiori, cara, que mau gosto. O cara é presidente do Banco do Brasil, vai arrumar a Val Marchiori. Ela só perdeu o campeonato sul-americano de Botox pra Marta Suplicy, pô. E plástica mal feita. Ela... Agora eu nem sei o que falava. Mas foi, é verdade, perdeu. Foi medalha de prata, a Marta levou. Vai, Andreasa. Nunca ficou claro, não que seja importante, a natureza da relação entre os dois, né? Entre Bendini e Val Marchiori. Mas é evidentemente um episódio irrelevante, a não ser por simbolizar aquilo que para mim é uma das principais marcas do petismo. Não que não seja uma marca do homem público brasileiro, mas especialmente do petismo. É a supressão dos limites, das barreiras, das fronteiras entre público e privado. De fato, o empoderamento do PT, dos petistas, representou um avanço sem nenhuma vergonha, que de fato eles não reconhecem essa fronteira sobre a coisa pública, né? Com a consequência de isso estar a serviço, porque isso é muito importante, de um projeto de poder. É questão de tempo que fique claro que essa propina pedida, já está claro, que a propina pedida pelo Bendini era uma pequena parcela daquilo disponível para uma das famosas contas propinas do partido, aquelas que financiavam a estrutura de poder, o projeto de poder. Isso é muito importante, porque a gente fica falando sobre corrupção individual, e aí todos esses políticos estão implicados nisso. O que distingue o projeto de poder é que uma pequena parcela vai, e aí resulta no milhão, em milhões, 3 milhões, para o bolso dos caras, mas a grande maioria, e isso é distinção do projeto de poder do PT, é para financiar a permanência. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre esse operador que foi preso, porque é um caso curioso ele. Eu conheço, ele é um operador que não vem da linhagem dos doleiros ali, como Lúcio Bolonha Funaro, mas de uma outra linhagem que atua nessa paralela aí, que é a dos marqueteiros, dos publicitários, né? Ultimamente, as agências de publicidade têm servido muito a esquemas de lavagem. E eu conheci esse André Gustavo em 2015, em 2016, quando eu trabalhava na revista Veja. Ele foi marqueteiro da campanha do Pedro Passos, do PSD, em Portugal. Então, era ali uma coisa como o Brasil exportando mais um marqueteiro, um talento da publicidade brasileira. Conversei com ele e não imaginava que ele fazia essa dupla função de marketagem e corretagem ao mesmo tempo. Fiquei surpresa quando eu vi o nome dele envolvido nisso. É um publicitário pernambucano, e agora sabe-se muito ligado ao Bendini, e era com ele que era negociada a intermediação da propina. Agora, falando em Portugal, Vera, Andreasa e Madu, o Bendini, preso nesta quinta, né, tinha uma passagem, pelo menos essa informação só de ida, eu até trouxe aqui na manchete, essa foi uma das razões também, né, da prisão dele, que ele só tinha a passagem de ida. O que vocês acham Mas parece prisão? Que isso é uma bola fora, né, da PF, porque a defesa dele, o advogado Pier Paolo Bottini, encaminhou aqui, inclusive pra gente, para vários jornalistas, um bilhete que mostra a volta dele e a hospedagem em hotéis, que então, portanto, ele não estava fugindo do país para Portugal, fazendo a rota contrária da família real portuguesa. Ele podia até estar fugindo, né, Vera? Mas ele tinha passagem de volta. Não se pode dizer que não tinha.
Exato, não era passagem só de ida. A Natasha separou ali o bilhete. Para quem nos assiste na internet, tem atrás do Patrick ali a imagem. Mas Vera, isso não significa que ele viria a usar a passagem de volta, mesmo mas porque estava com a argumentação da PF de que ele tinha passagem só de ida, né? Está escrito no que embasou a concessão do pedido de prisão. Isso então pode ser para uma fragilização. Muito importante. A Vera tem razão. Nós estamos falando aqui, para deixar bem claro, de um vagabundo, de um criminoso. Ninguém está botando em questão os crimes cometidos por ele. A questão é que um dos principais elementos que justificam a prisão preventiva do cara é a sugestão de que ele... Sugestão não, a afirmação de que ele estaria em fuga. E a defesa comprova que ele de fato não estava. Há o bilhete. Aliás, o Madureira chamou atenção. Primeira classe, maravilhoso, tá tudo finíssimo. É a fuga que nem a família real conseguiria fazer. Agora, são questões importantes. Aquilo que a gente precisa falar, não se pode prender de qualquer maneira. Não se pode investigar de qualquer maneira. Eu ia elogiar hoje aqui a investigação. Eu ia falar, olha aí, um caso de boa investigação. E, a bem da verdade, não é só, não há apenas a acusação de que haveria só bilhete de ida. Isso está descartado, cai agora. Há outros elementos importantes na investigação, tá? A investigação não fica completamente desqualificada. Vamos deixar claro. Tem troca de mensagem, eles mesmos documentaram, eles mesmos fabricaram um monte de prova, mas essa questão tão insensada hoje de que haveria um bilhete só de ida não é verdadeira. E por falar em viagem aérea, eu estava a perguntar, a Vera provavelmente deve conhecer esse assunto melhor. Parece que o Bendini tem uma ligação com a Rosemary, né? A primeira amante da nação durante o Lula. Não, eu andei averiguando, eu estava pesquisando aqui. Parece que ele deu uma ajuda, ela deu uma ajuda para que o Aldemir Bendini assumisse a presidência do Banco do Brasil. Ela como era a chefe do gabinete aqui da presidência da República aqui em São Paulo, né? E tinha muita proximidade ao ex-presidente Lula, ela ajudou a fazer um lobby para que o Aldemir Bendini pudesse ser nomeado presidente do Brasil. O que mostra que ele está sempre cercado de mulheres quentes. Fala, André. Você diria que a Rosemary é a verdadeira operadora? Não, eu não posso afirmar. Né? Mas é curioso, a Rosemary é engraçado, né? Porque toda essa comédia e tragédia que a gente está vivendo, tem vários e vários personagens, alguns secundários, terciários, uns aparecem, desaparecem. A Rosemary é um caso interessante, porque ela foi meio que defenestrada rapidamente, escondida, e nada mais se fala da Rosemary. Aquela investigação ficou meio por isso mesmo, né? Por onde anda a Rosemary? Boa pergunta. Eu acho que ela está escondida num sítio ali que tem Atibaia. A gente já vai para o comercial, é isso, Patrick? Estou esperando você. Não, eu ia falar ainda sobre o Bendini, essa coisa das passagens de primeira classe. Ele era conhecido como um sujeito que tinha hábitos refinados, gostava de bons vinhos, bons restaurantes. Isso era uma das características dele. Toda vez que você conversava tanto com amigos quanto com inimigos, ele tinha bastante inimigos, era um sujeito bastante... ele está vivo, né? É um sujeito bastante controverso. Todo mundo falava isso. O Bendini é um sujeito de fino trato. Ele gosta de coisas caras, ele gosta do bom e do melhor. Aqui em São Paulo, ele só almoçava aqui no Dinho's Place. Chegava lá, ele já tinha a mesa dele. Eu já almocei com ele como fonte lá. Ele tinha a mesa dele, doutor Bendini, hoje o senhor vai querer tal coisa, vai querer o seu negócio. Então, era realmente um sujeito de hábitos bastante refinados. Ostentar com o dinheiro do povo, né? Porque é caro, né? Fica fácil. Agora, eu queria, antes de ir para o intervalo, eu estava para falar só um tempão aqui, sobre a palavra operador, né? É uma palavra recente, eu estava brincando com a Rosemary, mas o uso, né? Fulano é operador, é uma coisa que vem do mensalão para cá. Operador é um eufemismo, né? É um abrandamento da realidade. Quem é o operador? É o cara que bota a cara, que bota a mão na lama. É o corajoso da história. É o que corre com a mala pela rua. É o capanga, o assecla, é isso mesmo. É o cara que bota a mão, que corre com a mala pela rua. É o sujo, é o imundo, é o corajoso, mas é o cara que bota a cara. O operador é o vagabundo, é o pilantra que bota a cara. Eu vou parar com esse negócio de operador, de falar operador. É o lavador, é o cara que lava o dinheiro
que faz qualquer negócio, que vive de migalha, e migalha grande, né? Porque nós estamos falando de grandes bilhões aí.